horário. Esse chefe aqui só ficou olhando dor para mim, né? E, bom, vai entrar com a Mariana Ox, a gente vai fechar essa parte amanhã. Também agora vamos ver uma outra faceta também de tipografia. A gente está acostumado, né, das grandes corporações editoriais, né, de Alice, Globo, Abril, também, seja também nos jornais, Globo, Folha e tudo mais. A gente está agora com a Mariana, assim, ela tem até uma trajetória diferente, ela chegou a trabalhar fora muito tempo também, trabalhou com o Roger Black, que é para mim também uma puta referência de design editorial. Ele também tem uma história no Brasil, também já fez alguns projetos, no período da Placar, em 95, 96, um projeto que era a época do futebol São Paulo. Ele foi o designer que fez o projeto. E é legal que a Mariana até hoje também faz projetos na Ásia, faz projetos em outros lugares. E é interessante eu falar nesse sentido de não ser do lado das grandes editoras, que você está acostumado, querendo ou não, aquela coisa, né? Sempre tem uma cara da editora, né? Querendo ou não, as comunicações da mesma editora, elas têm um pouquinho uma identidade que às vezes deve tentar fugir ou às vezes tenta se agarrar nelas. E às vezes nesses outros tipos de projetos você consegue ser um pouco mais versátil, né? E ela vai falar uma coisa super importante, que é a questão justamente de relacionamento com os fornecedores, com os type designers. E é essa coisa que hoje o que mais acontece em editorial é você fazer projeto que seja por encomenda também de tipografia, ou você ter acesso a fontes antes de todo mundo. Isso aí hoje é ouro, né? Você ter acesso a uma fonte que vai ser lançada 3, 4 meses depois. E isso vai num relacionamento que não é de um dia para o outro, né? Não é, você tem um caminho que você percorrer, ela vai demonstrar isso para a gente também. Então, você vai amanhã. Nossa, eu tô nessa música, assim. Eu achei engraçado que você ter falado isso com o Roger Black, porque o... Tá no meio da apresentação, né, gente? Opa! O está dando minha piada. Nem pode me dizer o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver. O Roger Black, na verdade, ele coloca ainda, né? Sexo em tudo que ele faz, absolutamente tudo que ele faz. Eu trabalhava no escritório dele na época que a gente fez o projeto gráfico da revista de política do John Kennedy, que chamava Georgia, uma revista de política que tinha a peculiaridade de ter mulher pelada na cara. Incrível. Então, eu fiz a mesma pergunta que o Daniel. Como é que eu vim parar aqui hoje? Eu sou uma diretora de arte, tenho um escritório especializado em design editorial, já tenho uns 15 anos, mas antes disso eu já trabalhava em revista. Eu trabalho como designer há mais de 20, eu estou ouvindo a palestra do Christian e me dei conta que depois da Bíblia de Gutenberg, que o Christian mostrou, os meus são os trabalhos mais antigos, que vocês vão ver hoje, tá? Então, eu fiquei pensando, eu não sou art designer, eu sou diretora de arte e um tipo específico de diretora de arte. Eu tenho um enteado de 12 anos, quando ele tinha 10 mais ou menos, ele passou pelo meu escritório correndo com um amiguinho, e o amigo parou e olhou as coisas que estavam na tela do meu computador, e ele falou assim, meu enteado, o Arthur, ele falou, essa daí é minha madrasta, ela mexe com letra. E isso foi uma revelação para mim, porque na verdade ele tem toda a razão. Eu mexo com letra, né? Tem diretor de arte que trabalha com imagem, com moda, que faz pôster, que faz coisas que são imagens únicas, e eu percebi ao longo dos anos que realmente a essência do meu trabalho eu mexo com letra. Então, primeiro eu queria fazer uma pequena reflexão para entender como é que eu cheguei até aqui. É uma honra para mim estar no meio de todos esses tipógrafos. Eu acho que isso é um talento absurdo, que faz letra para mim é Deus. Eu vou fazer uma pequena reflexão de como eu cheguei até aqui e depois eu vou mostrar para vocês um pouco do trabalho do meu escritório, porque tentando mostrar como é que a gente constrói esse relacionamento com os tipógrafos, os type designers, que na verdade eles são co-criadores. Para mim, eles são co-criadores do nosso trabalho editorial. Eu não tive uma educação formal em tipografia, eu tive uma outra aula na faculdade, mas eu tive a sorte de ter a minha educação, a minha escola, foram os type designers com quem eu trabalhei. E tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira sobre tipografia, eu aprendi justamente nessa colaboração fantástica com os type designers do mundo inteiro, com quem eu tive a sorte de poder trabalhar. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês totalmente sem censura. Temos
a conexão, não. Como é que começou a minha história com a tipografia? Essa daí sou eu, meu passaporte, com 4 anos. Esse aí é meu, provavelmente, imagino que seja meu primeiro trabalho de lettering. E esse aqui esse efeito você não pensou, né, Christian? Já aumentando, sim, isso também é uma coisa interessante que pode fazer na fonte. Esse aqui é o meu primeiro contato com letras desenhadas profissionalmente, né? Era o letra 7. E eu sempre gostei de letras, eu não entendia que isso era uma disciplina, não entendia nem que design era uma disciplina, mas olhando para trás, depois eu comecei a perceber que isso sempre esteve presente na minha vida, né? Avançamos para os anos 80, lá pelo meio dos anos 80, eu fiz uma viagem com minha família para a França e eu dei de cara com esse livro, que para mim foi uma enorme revelação. Esse é o trabalho. É um livro que é uma peça do Ionesco, chamada Cantora Careca, é um trabalho do diretor de arte da Gallimard, na época, é um livro dos anos 60, chamado Maçã, Robert Massin. E isso foi de um impacto para mim extraordinário, era tudo feito com xerox, e foi a primeira vez que eu descobri o design editorial, eu acho. Eu fiz a descoberta de que o conteúdo pode ter uma forma, né? Esse aí é a minha reação. Em 1987, eu fui para Nova York estudar na Parsons, eu já era formada em jornalismo e resolvi estudar design. E esse era o panorama tipográfico que eu encontrei quando eu cheguei em Nova York, né? Os títulos eram compostos em fotolettering, você encomendava, mandava medida, enfim, um papel fotográfico com título para você colar, atenção, colar, cola na sua arte final. Muita gente aqui não sabe nem o que é isso. Esse aqui é o Lou Grossman e o painel fantástico que tinha na entrada da CBS, com todos os trabalhos tipográficos, todos os logos que ele tinha feito para os vários produtos da CBS. Nós tínhamos o Neville Brody fazendo experimentações tipográficas fantásticas, muito inspiradas pelos músicos. Nós tínhamos a Upper Lowercase, que era uma revista que todo mundo amava, recebia e colecionava. Nós tínhamos exemplares outro dia, do Randall Allen. Nós temos experimentações do tipo Ray Gun, que é uma coisa que nunca me interessou muito, esse negócio de destruir letra, não era muito comigo. Mas esse era o panorama. E eu comecei a me interessar e vi que eu tinha muita afinidade com esse tipo de coisa. Fiz uma aula básica na faculdade, o Jonathan Heffler era meu colega, só que eu tinha 23 anos e o garoto era um gênio, tinha 19, fez uma semana e meia de aula e desistiu, porque ele dava voltas no professor. 2 anos depois, 3 anos depois, já tinha fonte dele sendo fonte de sistema no Macintosh, então realmente não dá. Fiz uma aula com o Ed Benguiat, que foi provavelmente onde eu perdi a chance de virar uma type designer. Porque o Ed Benguiat, na verdade, era um velho safado, eu era muito CDF, eu gostava de sentar na primeira fila e ele passava a aula inteira olhando para a perna da gente e fazendo piadinha sexista. Então eu também desisti da aula depois de pouco tempo, talvez por isso eu não seja hoje uma type designer, né? Mas o Neville Brody era meu ídolo nessa época, e aqui são os trabalhos que eu desencadeei essa semana, feitos com Nankin, enfim, Whiteout, tal, de faculdade. Vocês viram o primeiro logo que eu fiz para mim mesmo, que era um carimbo, era muito inspirado nessa tipografia dele. E eu comecei a perceber que realmente existia uma intenção, existia um desenho nisso, né? E o Neville Brody é certamente o primeiro tipo que eu abri, mirado, até hoje. Aqui é um momento negro. Eu falei para vocês que era totalmente sem censura, tá? Isso aqui é o momento da introdução do Desktop Publishing. E com o Desktop Publishing veio a possibilidade das pessoas distorcerem os livros, que foi exatamente o que elas fizeram. Então, isso aqui é uma época negra na história da discografia. Esse é o meu primeiro trabalho, exatamente o meu primeiro trabalho de design editorial. Foi a primeira revista na qual eu trabalhei. Eu digo que é um amor bandido, porque o diretor de arte dessa revista era o meu namorado na época, era um cara 18 anos mais velho do que eu, tinha já experiência editorial. Eu implorei para trabalhar nesse projeto com ele, eu estava terminando a faculdade ainda, mas era a revista oficial do primeiro filme do Batman. Como não implorar, né? Mas ele fazia essas coisas, né? Então, todo mundo era só ele. Em 91 eu já estava trabalhando em revistas, como freelancer, como designer em várias revistas, e eu recebi esse folheto aqui do Jonathan Heffler. O Jonathan é um gênio, eu acho ele um gênio. Ele foi realmente meu colega na Parsons, ele tinha 19 anos, pouco tempo depois ele saiu.
2 anos depois, ele já era diretor de arte numa revista no escritório do Roger Black, no escritório do Roger, chamada Smart, que foi talvez a revista que eu conheci como o projeto tipográfico mais sofisticado, justamente porque ela era dirigida pelo Jonathan. E o Jonathan estava começando a vender a ideia das revistas encomendarem a tipografia digital customizada. E esse era o folheto que ele mandou, chamado Every Art Director Needs Her Own Typeface. Todo diretor de arte precisa ter sua própria fonte. Então ele mostrava alguns projetos de tipografia customizada. Essa aqui era egiciana, que ele tinha feito para Rolling Stone. Essa aqui era Knockout, que ele tinha feito para Sports Illustrated, na época. E aí eu comecei a tomar consciência disso, que era uma coisa muito especial, muito valiosa. Né? Pouco tempo depois, eu fui trabalhar no escritório do Roger Black. Essa é a fase onde eu tomei consciência de uma coisa que a gente chamava lá de bespoke type. Bespoke é um termo em inglês que diz respeito à área de moda, que diz respeito à alfaiataria, na verdade. Bespoke é uma coisa muito bem feita, muito bem acabada. E o tipo de tipografia que se praticava no escritório do Roger Black, no contexto de editorial, era exatamente esse. Era uma coisa com muito cuidado, muito bem acabada. Esse trabalho aqui, a revista Premiere, a gente desenhou algumas revistas lá, e a Premiere foi o meu primeiro trabalho como diretora de arte, não como designer, mas sim como diretora de arte responsável pela publicação. Eu trouxe um timer, esqueci de ligar. Tá? Então, se alguém puder me avisar quando faltar 5 minutos, eu agradeço. O Roger foi uma verdadeira escola, não só porque ele tem um senso de tipografia absolutamente fantástico. Algumas lições que eu aprendi nesse período ficaram comigo para sempre. Depois dessa fase, nunca mais, por exemplo, eu coloquei letter spacing em letra minúscula, nunca mais eu aprendi a usar versalete de verdade. E provavelmente levei uns 10 anos para me livrar do vermelho e preto nos projetos gráficos que eu fazia para a revista. Mas o Roger, além do que, ele foi um dos fundadores do Font Bureau. E o Font Bureau era da onde vinha assim, a maior parte da tipografia de qualidade editorial naquela época. E nesse projeto da Premiere, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma tipografia customizada. Essa aqui é a fonte Eldorado, que foi criada para a Premiere e para em uso pelo Tobias Fair-Jones, que hoje em dia é sócio do Jonathan Heffler, e pela Jane Patterson, uma das poucas mulheres que eu vi trabalhar nesse meio. E isso, para mim, foi outra revelação. Quer dizer, a ideia de que uma fonte poderia carregar tanta identidade, ser tão única, ter uma personalidade tão forte, e isso ser exclusivo de uma publicação, e isso ser usado para criar a identidade editorial, ou fazer o branding da sua publicação vis-à-vis outras revistas, isso para mim foi uma lição incrível. Foi uma letra lindíssima, e a gente usou ela exclusivamente nessa revista enquanto ela durou, que era, a gente usou no projeto gráfico da Premiere, e usou nessa aí, que era a Premiere Mulheres em Hollywood. Inclusive, existia a versão Eldorado de títulos e existia o Eldorado Micro, tinha texto, e o Eldorado Micro foi uma que foi desenvolvida para usar em tamanho de 6 por 5, 6 pontos. Era uma coisa, né, que eu achei de uma sofisticação incrível. Então, eu continuei a fazer revistas por aí. Nessa época, mais ou menos depois do Roger Black, eu fui chamada para vir para São Paulo, passei um pouco menos de um ano aqui, acabei ficando quase um ano. Eu redesenhei a revista Vogue, Casa Vogue, Carta Capital, comecei a fazer alguns projetos. Exatamente nessa fase, eu fui dividir um apartamento com o Giovanni Bianco, que é um diretor de arte fantástico brasileiro, que vocês devem conhecer, trabalha hoje em Nova York. E o Giovanni estava muito excitado nessa época, porque ele estava começando a fazer isso aqui. Ele estava começando a trabalhar com o Stephen Klein, fotógrafo, fazendo projetos para Madonna, que eventualmente foram desembocar em anos de direção de arte, de discos, shows, enfim, tudo a Madonna ele faz hoje em dia. Então, o Giovanni estava com razão excitadíssimo. Estava começando a fazer isso. E eu, ao mesmo tempo que dividi o apartamento com ele, estava excitadíssima, porque eu estava começando a fazer isso. E aí que eu falo, gente, só para vocês, aqui esse público específico, que eu posso fazer uma confissão desse tipo, tá? Eu fiz um projeto nessa época que era um redesenho do Diário Popular. Era um jornal popular,
nesse momento era a introdução da cor, eles tinham modernizado o parque gráfico. E isso foi uma das coisas mais fantásticas que eu tinha feito até então. A possibilidade de organizar um classificado, fazer com que tivesse hierarquia, com que fosse legível. Essa daí, por acaso, é a fonte Vectora, que é uma das minhas paixões até hoje, uma fonte da Adrian Frutiger, que tem a particularidade de ter o X-Height, a caixa baixa, muito alta. Então, ela é extremamente legível, extremamente legível mesmo em tamanhos muito pequenos. Então, o Diário Popular era isso aqui, na época. Esse trabalho tem uns 15 anos. Né? Ele usava tudo que era possível usar de fontes. Né? Ele tinha coisas caligráficas, ele tinha fios de todos os tipos, ele tinha versalhete, ele tinha todos os tipos de letras, sombras, areios e retículas, enfim, uma salada. E o nosso trabalho foi introduzir a cor e organizar. E nesse trabalho, como eu estava vindo do Roger, eu tinha contato com o pessoal do Fonte Pirot, eu pedi para eles, eu usei exclusivamente fontes, tirando a Frutiger, tirando a Vectora, eu usei exclusivamente fontes do catálogo deles, e eu tive a sorte de poder trabalhar e conversar com pessoas do calibre do Tim Parkinson, por exemplo. O Parkinson é essa fonte aqui do logo, do jornal, é uma fonte que existia, que foi que ele criou nos anos 70, que ele tinha digitalizado e na época ele estava fazendo a versão condensada. A gente se falou muito e eu acabei usando a versão condensada da Parkinson para identificar os cadernos, onde está escrito ali mercado imobiliário, revista, etc. Então, foi realmente um absoluto privilégio poder trabalhar e me comunicar e colaborar, porque, na verdade, assim, o que acontece? Quando você é um diretor de arte editorial e você está trabalhando com um tipógrafo, é uma criação conjunta, porque você está usando aquilo que ele criou num contexto real e ninguém melhor do que o tipógrafo para te mostrar as possibilidades de uso daquela fonte, né? E acaba sendo um diálogo, é muito interessante isso. E esse foi um projeto muito especial para mim, é muito antigo. Eu não olhava para esse projeto já desde essa época, há uns 15 anos. A Pilar, que talvez esteja aqui, foi a funcionária número 1 do meu escritório, trabalhou comigo nesse projeto. Depois de 2 anos na Espanha, ela acabou de se mudar para o Brasil, agora para ser diretora de arte da Carta Capital. Mas olha o time com quem eu tive a sorte de poder colaborar nesse projeto. O Matthew Carter, que é o designer da Mila, essa fonte aqui que a gente pôs no título, também embaixo. O Parkinson, o Jim Parkinson, o Adrian Frutiger, que é um gato também. De verdade, eu acho, não é assim. E o David Burlow, que é sócio do Fonte Pirot, que fez a fonte, a Pirot Proteste, que a gente usou. Ops. O que aconteceu aqui, gente? A Pirot Proteste que a gente usou exclusivamente nos esportes. Então a gente diferenciava todos os tipos de esportes com que a gente ia para o Grotesco. E o caderno de esportes tinha Grotesco como título, né? O resto era a Miller e a minha querida Victoria. Mas a gente pôde organizar as sessões, a informação e colocar as highlights em cima de uma maneira incrível por causa das possibilidades oferecidas por essas famílias de fontes, que eram famílias profissionais, extremamente bem desenhadas, ricas em variação de peso, ricas em variação de medidas de condensado, etc. Então aí eu realmente comecei a entender as possibilidades de você trabalhar com tipografia de qualidade. Esse era um jornal bastante popular. O lazer desse público está muito ligado à televisão, né, na época. E isso era uma loucura. Olha a quantidade de variação tipográfica que tinha. Todos os tipos de decoração possível eles tinham fios, esse lazer aqui, não sei se vocês conseguem ver, arriscadinho. E o guia de televisão era uma coisa impenetrável, porque era uma lista de todos os horários por canal, depois outro canal e todos os horários de novo, e não tinha nada que te dissesse no mesmo horário que está acontecendo, quer dizer, não era muito funcional. Então a gente teve muita satisfação, muito orgulho de poder usar as possibilidades dessas famílias de fontes muito ricas para fazer esse tipo de organização. Né? A televisão tinha esse grid. Tinha um caderno de televisão que era formato tabloide, tinha esse grid numa página inteira, no formato grande era metade de uma página na horizontal, o cinema e o lazer todo muito bem organizado pelo contraste de peso entre as versões mais heavy da Vectora e essa separação dos fios e da Parkinson em tamanho grande, então assim, com
exclusivamente com recursos tipográficos e usando contraste e níveis de hierarquia, a gente conseguiu organizar toda aquela bagunça. E isso, para mim, foi um turning point, assim, foi um momento de definição. Eu entendi que eu realmente mexia com letra. Essa era a minha ferramenta principal de trabalho, e as pessoas que fazem as letras profissionais, bem desenhadas, etc., então, na verdade, são meus grandes colaboradores, né? Eles fornecem as ferramentas principais para o meu trabalho. A partir desse momento aí, eu voltei para Nova York para abrir um escritório. E a gente brinca e a gente diz que é pós-nacional. A gente é 100% pós-nacional. Por que é pós-nacional? O nosso produto, na verdade, é digital, né? O nosso trabalho é digital. Como eu tinha tido essa experiência em Nova York, depois eu fiz uma sociedade com uma amiga de Nova York, chamada Mary Jane Fay. Alguns desses projetos a gente fez juntos, mas essas são algumas das revistas que a gente fez pelo mundo nos últimos anos. E aí são assuntos completamente diferentes, né? Essa aqui, por exemplo, é uma revista de celebridades, é tipo uma Caras, da Polônia, a Blask. A gente tem revistas de dona de casa na Polônia, na Ucrânia também, a gente tem guias de televisão e celebridades no Canadá, a gente tem jornais na Suíça, a gente tem revistas no segmento de luxo na Ásia, em Singapura, em Hong Kong, né, de vários países da Ásia, a gente tem revistas nos Estados Unidos. E como é que a gente faz isso? A gente trabalha com uma rede de colaboradores, designers e tipógrafos que também estão espalhados pelo mundo, né? Esses são alguns dos tipógrafos com quem eu pude colaborar nos últimos anos, né? O Cláudio Rocha, em São Paulo, inclusive, está aqui hoje, ajudou a gente no projeto da capa, que eu vou mostrar. O Edu Wilson, no Lobo Recente. E o Lucas de na Polônia, estamos em Atenas, que tem pessoas que estão no mundo inteiro. E a gente não... Na verdade, o que acontece? Quando você trabalha em editorial, os seus requisitos para tipografia são muito específicos, né? A gente precisa trabalhar frequentemente com superfamílias, aquelas famílias tipográficas muito extensas, tem muita variação de peso, tem diferença das redondas para as condensadas, porque a gente precisa usar, sem perder a identidade, sem ter muita variação de famílias, a gente precisa criar a hierarquia e a organização. Então, a gente precisa de famílias que trabalhem. E, por outro lado, a gente precisa de famílias de display que tenham muita personalidade, que não sejam genéricas, que possam criar uma marca visual para uma determinada publicação. Pouco tempo depois não, essa quando é que foi? 2006, 2007. Tem uns 5 anos, 6 anos desse projeto. Nós fomos chamados, eu e a Emergente, para fazer um projeto da revista Kaplan na Ásia. A Kaplan é uma revista interessante porque ela é publicada em 9 países diferentes na Ásia. Singapura, Hong Kong, Tailândia, Macau, 2 edições na China, Beijing e Xangai. São 9 edições, todas são em inglês, com o mesmo projeto gráfico, com exceção de 2 que são em chinês. Então a gente teve que fazer o projeto gráfico e depois a gente teve que ter esse projeto gráfico para o chinês. E a gente teve uma sorte muito grande que nesse momento o Bruno no Porto e o Billy Bacon, que são dois designers cariocas incríveis, estavam morando em Xangai, dando aula no instituto lá, internacional, e eles ajudaram a gente nessa passagem do inglês para a tipografia chinesa que tivesse o mesmo aspecto final do projeto gráfico. Foi a primeira vez que eu trabalhei com um único tipógrafo numa publicação inteira. Então, nós estávamos prestando muita atenção no trabalho de um cara jovem, do Brooklyn, que é o Joshua Darden, né, porque ele tinha feito umas fontes que estavam na revista W, e ele tinha feito um projeto de uma revista infantil da Condenação chamada Cookie, que foi muito premiada. E aí a gente fez com ele uma coisa que a gente faz com muita frequência quando a gente vai começar um projeto novo, a gente começa a pesquisar e a gente liga para algumas pessoas e fala: o que você tem aí que está em desenvolvimento? Porque usar uma fonte customizada é muito caro, nem sempre é possível. Mas é possível você usar, você subsidiar o desenvolvimento de uma coisa que está em andamento, que está pela metade, e ter um contrato de exclusividade temporária. Então a gente faz isso com muita frequência. A gente pede ao tipógrafo que termine de desenvolver uma fonte para a gente pede algumas coisas específicas, essa fonte fica sendo nossa com exclusividade durante 1 ou 2 anos e depois desse período o tipógrafo pode lançar essa fonte comercialmente. Então a gente fez isso com a Corumbo, que é a nossa fonte de display que a gente usou, com a Julie, que depois mudou de nome, que ele estava desenvolvendo, depois virou Jubilab, e com a Omnis, que eu acho que era a única que estava pronta. Então ligamos para ele e falamos: olha, nós temos uma publicação extremamente elegante do segmento de luxo,
classe A gente quer fazer uma coisa incrível com display, fonte de display enorme, o que você tem que ter alguma coisa, a gente falou com algumas pessoas, e o Josh nos disse que ele estava desenvolvendo isso aqui, uma fonte inspirada nessas amostras do século XVIII, ela estava meio terminada, ele tinha esses pesos aqui, né, de título. Então são os estudos que ele tinha para Corumbo Itálica, ele mostrou isso para a gente, 2, 3 semanas depois ele mandou a fonte completa, e a gente ainda pediu uma coisa especial, a gente sabia que a gente ia querer usar essa fonte em tamanhos muito grandes. Então esse era o desenho que ele tinha da versão título, né, da versão headline. E a gente pediu para ele desenvolver uma versão super para a gente, com maior contraste entre as partes finas e as partes grossas, para a gente poder usar em tamanhos enormes sem perder a elegância, né? Então, a Tata enviou isso aqui, esse é o nosso desenho da Tata. O Cláudio Rocha e o Ariel Cepeda ajudaram muita gente a trabalhar nesses logos, porque eram 9 logos diferentes, com países, com uma quantidade de letras diferentes, e deu um bom trabalho isso, né? E também a versão em chinês do mesmo projeto. Mas, realmente, olha a diferença que faz uma fonte, e isso é a nossa identidade dessa revista, né? Essa fonte que ela é tão marcante, tão elegante, virou o elemento principal que a gente pôde explorar na criação de identidade dessa revista. Olha a belezura que é essa fonte. E ao mesmo tempo, com a possibilidade da egípcia, né, que era da Julie e da Omnis, a gente pode criar muita organização, muita hierarquia na página. Aqui um close de como que a gente organizou as várias fontes, né? A gente usa a Julie e a Omnis para fazer um trabalho mais pesado, nos títulos menores, etc. E a gente usa a Corumbo nos títulos maiores para imprimir justamente essa elegância e essa feminilidade. Isso aqui são as aberturas de blocos temáticos, né, que a gente fazia na revista, estilo, vida, consumo, etc. Gente, algumas outras aberturas, essa abertura de matérias, e aí realmente olha como funciona para a gente pensa muito nisso, né? A gente tem alguns requisitos que sempre se repetem nos projetos. Uma é a variedade de possibilidades, a flexibilidade das famílias. Então, a gente realmente precisa que as famílias sejam extensas, que tenham muita variação de peso, etc. A outra é a gente pensa muito no contraste, né? Como é que essas coisas vão conversar? E eu acho muito interessante o contraste entre a delicadeza e a leveza dessa fonte aqui e o peso da Julie Bold ali. A outra coisa, uma coisa que eu aprendi ainda nos tempos do Roger Black, ele falava o seguinte: se vale a pena destacar alguma coisa, então vale a pena destacar muito. Não vale a pena nunca destacar pouco. Ou você destaca ou você não destaca. Então a gente sempre pensa num sistema de negrito que possa funcionar dentro de texto, que geralmente é diferente da própria fonte de texto, né? Então a gente trabalha geralmente com uma serifa e uma sem serifa para fazer esse tipo de coisa, né? Aqui como é que são as páginas internas do projeto, né? Vocês veem que nos elementos menores, nos blocos de texto menores, a gente trabalha com uma dica. Quem faz? Você vai ficar fazendo esse negócio. E aí a gente explora realmente a Corumbo nas aberturas, inclusive a gente faz coisas totalmente tipográficas que, pela beleza da fonte, você precisa fazer muito pouco além disso, né? Deixar que essa fonte fale, ela é lindíssima e dá o maior espaço possível para ela, né? Abertura de matéria. Hoje em dia eu olho e vejo um problema de kernel ali fantástico, inteiro, deixa eu falar, abafa. E tamanhos enormes, né? A gente pode explorar isso também por causa dessa fonte, né? A Julie, pouco tempo depois, ela virou Jubilat. Ele continuou a desenvolver e ela virou Jubilat. Aqui nesse pedaço de texto, não sei se vocês vão conseguir ler, onde eu marquei ali, ele está dizendo que o desenvolvimento dessa fonte, quer dizer, ela foi encomendada por algum fulano de tal, que não foi a gente, e o desenvolvimento dela foi possibilitado, foi financiado pela Asia Tata, que era essa nossa revista, e Nascimento, que é uma revista de televisão e celebridade, que a gente fez no Canadá, né? Então ele cita a gente, né? E é um orgulho poder estar presente no catálogo de um cara tão talentoso, tão bacana como esse, como parceiro, né? Mas, estranhamente, até hoje, anos depois, ele só vende, só disponibilizou comercialmente essas versões aí da Jubilat, que são as redondas. E a gente quis usar um projeto de jornal, perguntou se ele podia fazer uma condensada. Ele tinha
começado a desenvolver a versão condensada, e a gente rapidamente se apropriou da Jubilat Condense para fazer esse jornal aí, que é um jornal suíço, na parte francesa da Suíça, em Lausanne. É um tabloide diário, muito energético, muito cheio de boxezinhos e pedacinhos e citações e coisas, e a gente usou basicamente a versão condensada dessa Jubilat. A gente estava aqui estudando umas variações de logo. Ele é um jornal que é filiado a um jornal diário maior chamado Le Matin, c'est Le Matin Bleu. Então a gente fez estudos de como usá-la em caixa alta e baixa. Está aqui ela condensada na identificação das seções. E a gente achou essa fonte extremamente versátil e ela era nossa. No momento ele não tinha, nesse momento ele não tinha disponibilizado, aliás, eu tenho que perguntar para ele porque até hoje ela não saiu. E a gente usou, enfim, toda a sinalização, etc., até o momento que esse jornal, ele foi comprado, o Le Matin Bleu foi comprado por um jornal chamado 20 Minutes, que era um jornal da parte alemã da Suíça. E aí esse era um jornal bastante suíço. Ele usava a Benton Sands ali, e ele usava a serifa para identificar as seções e quase mais nada. Ele era um jornal muito organizado, muito certinho. Quando ele absorveu o Le Matin Bleu, ele absorveu toda aquela cultura de ter muitos boxes e muitos detalhes, e muitas tabelinhas e muitas variações. E eles não tinham um sistema tipográfico que permitisse expressar tudo isso, que permitisse fazer tudo isso. Então, a gente fez uma coisa muito simples para eles. A gente pegou a fonte que eles usavam, que era essa egípcia aqui, era a serifa, que eles usavam nas sessões, e a gente substituiu pela Jubilat, que era muito parecida, mas que vinha com toda uma condensada junto, né? E por causa dessa condensada, a gente pôde criar, olha a quantidade de recursos de boxes e tabelas que a gente pôde fazer só com a introdução da fonte condensada. E são esses destaques que deram textura nas páginas, né? Que puderam trazer essa cultura de textura e camadas de leitura para o jornal que era muito sóbrio e muito suíço, né? Então ele acabou ficando assim, não é muito diferente do que ele era na sua primeira encarnação, a não ser pela inclusão dessa quantidade de recursos aqui, de boxezinhos aqui, tabelinhas, esse destaque e coisas que deram textura. E olha, eu de novo tenho a extrema felicidade de desenhar um tijolinho de cinema, um classificado de jornal, que na verdade, enfim, das contas, é o que me dá mais alegria. Receita. Fiz muita revista polonesa de receita, que você tem que colocar o tempo de cada receita, se é fácil, médio, difícil. É isso que eu gosto, não é trabalhar com uma dona, não. Horóscopo, meteorologia. É um tipo particular de doença. Um pouco depois nós recebemos a encomenda de fazer uma revista de uma cadeia de hotéis e resorts nos Estados Unidos. A gente começou a estudar com a Júlia, depois a gente foi abandonando ela. Tinha saído uma fonte do Chris Sorsby nessa época, mais 2 tipos que eu amei. O Chris tinha feito essa fonte chamada Feijoa, que foi muito premiada. E a gente descobre fontes do mesmo jeito que todo mundo também, tá? A gente recebe as newsletters, a gente acompanha os treinos, a gente vê o que está sendo lançado, a gente tenta usar coisas que não estejam ainda muito disseminadas. E essa revista tinha uma coisa muito interessante. De um lado, ela precisava ser muito elegante, e ter uma sofisticação, para um público classe A, é uma cadeia de hotéis e resorts de campos de golfe muito exclusivos. Mas, por outro lado, o fundo da revista vem com um bloco de umas 20 ou 30 páginas que lista todos os hotéis de serviço pesado, restaurante, telefone, aceita cartão de crédito, não aceita cartão de crédito. Então, a gente precisava contrastar uma fonte muito elegante, a gente escolheu a Feijoa, pela possibilidade de ligaduras e pela possibilidade de... Aí a gente estava começando a descobrir o universo encantado, maravilhoso do Open Time, né? Aí a gente inaugurou a fase dos swatches e dos caracteres alternativos do Open Time. E ao mesmo tempo a gente usou a Scout, que é uma fonte do Cyrus Highsmith, que funciona muito bem, inclusive em tamanhos muito pequenos. Primeiro, ela funciona pelo contraste, com essa coisa muito elegante, e segundo, ela funciona porque ela trabalha no trabalho pesado de fazer as coisas pequenininhas. Então, isso é uma abertura de matéria, usando principalmente a Feijoa. E aqui é uma seção onde a gente usa a Feijoa nas coisas grandes e a gente bota a Scout para trabalhar. Isso é o que a gente realmente acha que funciona. A gente gosta de fazer muito essa brincadeira, né? A gente
a gente acha que tem uma textura muito interessante que acontece quando você contrasta coisas que são muito diferentes, né? Tanto em escala como peso, como em espírito, né? Do industrial, do básico, né? Da grotesca ali sobra com a fonte muito decorada. Então a gente realmente consegue uma variedade de efeitos e texturas que é muito interessante, né? A gente troca de posição, né? Sessões a gente usa scout nos títulos, a gente vai para feijão no título nas matérias, a gente consegue usar esses números lindos, a gente consegue ter uma série de pedacinhos na página. E esse aqui é o tipo de listagem, as páginas amarelas do fundo da revista. E vocês podem ver que a Scout faz o trabalho pesado, né? De quantas estrelas, tem o hotel, telefone, cartões de crédito, é o equivalente de um livro classificado. E é muito bom poder fazer isso sem sair das famílias tipográficas que compõem a sua identidade. Né? Essa é a acta do Dino dos Santos. Aí a gente já estava absolutamente vendido, viciado na questão do open type, dos sortes decorativos. Eu precisei fazer uma revista no Rio de Janeiro, uma revista que não foi lançada ainda, só um protótipo por enquanto. E o Dino é um tipógrafo com quem eu me correspondo de vez em quando, a gente sempre tenta acompanhar o que ele está fazendo, eu acho ele um cara de um talento absurdo. E aí ele estava saindo com essa fonte acta, não era exclusiva nossa, já estava disponível comercialmente, mas a gente pegou lá rapidinho, começou a usar. E a acta é muito interessante para mim pelo seguinte, porque ela tem uma versão título elegante, que é uma serifa nobre, bacana, que funciona no texto, que é uma versão texto também. Ou você pode partir para aqueles pesos maiores e aquelas coisas mais decorativas e fazer brincadeiras tipográficas, como essa daqui, por exemplo. Aqui são aberturas de blocos, de sessões, quer dizer, ela é tão expressiva, ela é tão única que ela cria um logo ali com uma sessão calçadão, né? Sem que eu tenha que sair das famílias de fontes. E ela se comporta de maneira diferente, muito mais elegante nessa sessão de cultura, que é o vitrine, né? Ainda é ela aqui no texto. Então, isso para a gente é absolutamente precioso. Você ter uma família que tenha tantas possibilidades de expressão, tanta variação, que você pode fazer essa quantidade de coisas e continuar se valendo da mesma fonte para criar a sua identidade. Né? E aqui, mais uma vez, como a gente contrastou de novo a Scout com uma coisa muito pesada e decorativa. Né? É uma textura interessante. E aí eu achei que estava pouco de swatches. Aí pediram para a gente fazer uma revista para uma concorrência que era um grupo de cassinos, o grupo Sense de cassinos, faz as revistas para os cassinos de Las Vegas, de Singapura e de Macau. E aí a gente está no universo cassino. Vegas, gente. Vegas não tem meias palavras, né? É pluma, é exagero, é consumo, é luxo, é isso que eles querem vender. E aí a gente começou a ver o que estava aparecendo de lançamento. Na época, não tinha ainda toda essa quantidade de variações, eu acho que algumas delas saíram no passado só, mas a gente usou essa família Regal Pro, do Panos Vassiliou, que é um cara fantástico, muito gentil. E isso a outra coisa interessante da gente ter uma história com essas pessoas, e a gente colaborar e ter uma relação construída é o seguinte: imagina, para cada projeto de redesenho que eu faço, às vezes eu tenho que mostrar 2, 3 possibilidades diferentes, 2, 3 versões de projeto. Cada uma dessas 2, 3 versões vai usar 2, 3 famílias de fontes. Não tem como a gente comprar 8, 9 famílias de fontes para testar. Então, o que a gente faz? A gente pede licença teste. A gente telefona para o cara e diz, olha, nós estamos pulando, nós temos esse trabalho, já fizemos isso, estamos testando, gostaríamos de testar a sua fonte e tal, para um projeto. Para eles é muito interessante fazer isso, porque eu sou uma parceira para o cara. Se o projeto com a fonte dele é aprovado, a fonte dele vai ser licenciada por uma redação inteira, por uma revista. Então, se você está usando uma tipografia editorial num contexto profissional, você é um parceiro naquele cara. Você é um parceiro para vender a fonte dele, para colocar a fonte dele no contexto de uma revista. Né? Então, é uma relação bacana e vale muito a pena investir nessa relação. Vale muito a pena você tratar bem a tipografia, usar bem a tipografia e poder trabalhar em parceria com gente com esse grau de talento. Né? Aí eu pedi para ele mandar para a gente um pouquinho do que tinha inspirado. Olha o grau de maluquice desse cara, né? Eu acho isso maravilhoso, gente. Ele falou o seguinte:
A Pia Frigo Pro é influenciada pelas formas femininas, entendeu? Então, ele tem todo esse diagrama aqui super complexo, e isso está disponível no site, vocês podem ver as curvas da mulher, essas bolinhas aqui, né, nas terminações, são as lágrimas dos olhos, o contraste entre o fino e o grosso, eu acho que são as batatinhas da perna e o salto fino. É uma loucura isso. Só na cabeça de um tipógrafo de acontecer uma coisa dessa, né? Mas a gente, na verdade, nem todas essas variações tinham saído quando a gente fez o projeto. Obrigada. Então a gente usou algumas coisas, eu acho que essa revista ainda vai crescer e vai poder usar muito mais dessas loucurinhas que ele criou. Mas o nosso objetivo aqui era o luxo declarado, exagerado, né? A feminilidade exagerada, e a gente conseguiu fazer isso, eu acho, com essa fonte. A fonte, assim, esse livro que está aqui, ela é muito clarinha, quase não dá para ver, mas é a Altis, do Gênero Carla da Tipolar, na Finlândia, que é uma fonte belíssima, a gente usou em outros projetos também. Mas aqui está a Pia Frigo Pro, nesse contexto absolutamente Las Vegas. Acho que está até discreto para Las Vegas. Isso aqui é um dos últimos projetos que a gente fez, é o redesenho da revista Casa. E esse é um projeto que a gente fez com a ajuda preciosíssima do Edu Wilson Cohen. O Edu Wilson não está aqui conosco, mas deve estar nos vendo, acho que já vi no site. Oi, Edu Wilson, tudo bem? Lembranças, hein? A Casa é o seguinte, eles queriam fazer uma evolução do logo, não queriam mudar muito o logo, mas esse logo, francamente, com essa letra toda esfichada, para mim não dá. E realmente tem um aspecto muito datado. A gente ficou pensando como é que a gente podia evoluir ele sem perder completamente a identidade. O nosso cliente, o editor da revista, viu esse projeto aqui que a gente tinha feito para um guia da Folha de São Paulo, que saiu encartado na Folha de São Paulo, que na verdade ele ia se chamar 4x5, porque eram 4 temas em 5 regiões, ou vice-versa, não lembro. Depois ele evoluiu para esse layout aqui, olha a fonte de plástico de novo, que a gente adora, e ele acabou saindo como GPS. Mas a fonte do logo dele ficou, que é a G-Book Stencil. E aí, o Edilson falou, oi! Então, Edilson, preste atenção, se eu falar uma besteira agora, você me corrige, tá? Pelo streaming, que a gente é muito maneiro. O cliente tinha visto isso que a gente fez para a Folha e ele adorou essa fonte. Eu quero uma coisa assim. Acontece. Mas, na verdade, eu pensei, por que não? Porque essa coisa do stencil, para mim, conceitualmente, tinha a ver com arquitetura, construção, partes que se juntam, etc. Só que a G-Stencil, ela não é uma fonte extended. Para a gente manter o alinhamento com o logo anterior, a gente tinha que ter uma coisa extended. Então, o que a gente fez? A gente pegou a G-Stencil, a gente espichou ela, 20%, vai ser 20%, evidentemente isso acabou completamente o desenho das letras, e aí a gente mandou para o Edilson consertar. Então, basicamente, o que ele fez foi tirar essas distorções, e aqui está tudo que ele fez. Ele mexeu nos ink traps, ele ajustou o peso, que tinha ficado distorcido, e aí, evidentemente, porque ele é o Edilson Cohen, não é um designer qualquer, a imagem ali eu rodei do Creative Characters, né, como vários outros. Além de fazer isso e corrigir, consertar as distorções, ele ainda foi além. Né? No final desse processo, o logo ficou assim. Aí ele falou, e se a gente afinasse um pouco? Então ele tornou o logo um pouquinho mais leve. E aí depois, para completar, ele arredondou algumas terminações, que é para ter um link maior com o logo original, que vocês podem ver que tinha um arredondadinho, né? Então, está aqui o nosso logo brilhantemente customizado pelo Wilson, e como ele se comporta na capa, sempre na área branca, com as chamadas assim. Esse projeto para nós foi bacana, porque eu tive a possibilidade de usar as fontes do Paul Barnes e do Christian Schwartz, que é a público que eu pensei muito antes de usar. Com muita responsabilidade, gente. A fonte do redesenho do The Guardian e é a fonte da Bloomberg Business Week. É muito difícil você usar uma coisa que, né, depois desses usos tão brilhantes, tão intensos. Mas no caso de uma revista de decoração, eu acho que o que é importante é você interferir o mínimo possível. Né? Essa fonte, principalmente nos pesos mais fortes,
ela presta uma grande homenagem a alguns tipógrafos dos anos 70, como Herb Lubalin, né? Então a gente se valeu desse contraste, a gente tentou usá-la de uma maneira muito limpa, porque a foto de decoração ela já vem com muita informação, então aí é que você tem que adequar o seu projeto tipográfico à realidade de cada publicação. Aqui um detalhe, como a gente está usando de uma maneira muito simples, mas realmente se valendo da variação dos pesos, né? Eu vou passar 2 minutinhos para todo mundo do projeto. E aí, como ela se apresenta dentro da revista? A gente realmente usa, se vale muito desse peso mais forte, né, da versão extra bold, da bold, para criar um ponto de interesse ali no meio e orientar as coisas. E o resto do projeto é muito simples, é muito branco, deixando realmente as fotos se expressarem se valendo desse contraste do peso, né? E as casas são assim, na verdade. A gente quis criar uma coisa muito utilitária, quase que um manual, e a gente usou bastante esse recurso dos fios para ser uma coisa assim, quase que técnica, né? Bem organizada. E a outra fonte que está nesse projeto, a última que eu queria mostrar para vocês, que é uma fonte linda, chamada FF Good. Originalmente ela saiu no FF Good, no Photoshop, né? De um cara da Polônia. A gente fez alguns projetos na Polônia e a gente procurando sem querer. É claro que a gente tem que trabalhar com fontes que tenham caracteres centro-europeus, que sejam bem desenhadas e que tenham muitos pesos, e que tenham variação, e que tenham características orientais e que tenham caracteres centro-europeus. Então não é em qualquer lugar que a gente vai achar. E a gente conheceu esse tipógrafo chamado Lukas Dzidzic, de Varsóvia. Ele tinha essa fonte aqui, mas essa fonte é o seguinte, eu me apaixonei por ela, mas achei pouco. Porque, na verdade, no Photoshop ele só tinha esses 3 pesos aqui, ó. FF Good, Light, Book e Black. E ele não tinha lançado. Aí eu telefonei para ele e falei, vem cá, mas você só tem esse, você não tem outros pesos? Eu tenho, só que eu não lancei, eu não posso te vender, porque eu tenho um contrato com eles, mas se você quiser usar, eu posso te dar com outro nome. E foi assim que a gente... E foi assim que o mundo inteiro usa a fonte FF Good, que hoje em dia já cresceu essa família, tem não sei quantos mil glifos, eu acho que ele está para 7, 8 mil glifos, não sei, mas eu uso o Weekend. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, aqui está o Weekend, um outro projeto que já era do Mulher da Folha, no estudo, também não chegou a ser publicado, mas o Weekend tinha, vocês verem que ela tem mais peso e a condensada também. E aí eu precisei do itálico. Eu fui usar no projeto da revista Casa, eu precisei do itálico. Falei de novo, falei, escuta Lucas, e o itálico, quando é que você vai fazer? Ele falou, já fiz, mas aí você tem que mudar de nome de novo. Então agora a gente vai refazer todos os templates da revista Casa, porque ele lançou o itálico, só que tem um outro nome, então a gente vai fazer tudo de novo, porque agora a gente vai comprar o itálico da fonte. Mas ele continua aí uma coisa viva, e eu acho isso muito interessante. Quer dizer, a gente chegou nessa fonte aqui no começo da história dela, né? E a gente está colaborando, está trabalhando com esse cara, e está vendo a evolução da fonte, à medida que ele cresce, a gente vai tendo novas possibilidades. Agora ele criou uma headline, né? Tem a altura da caixa baixa maior em relação à caixa alta, para usar em pesos maiores. Então é muito interessante também você crescer junto com o tipógrafo, ele te apresentar novas possibilidades de uso, novos pesos, e continua sendo uma colaboração nesse sentido. Tá? Então, gente, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, na verdade, eu vou fazer mais um comentário ou outro. Acho que tem muita coisa que já falou que é legal para a gente falar mais aqui no final. Então, até tem já perguntas da internet também. Fiquem tranquilos que vão ser respondidas no final. Eu acho assim, que até essa coisa mais interessante justamente no cenário, que às vezes a gente fica se imaginando, né? Que cenário que tem no Brasil, que os designers, pode ser um pouquinho, vou ver, vai ser uma boa. Então, perguntas já podem passando para a gente também, que a gente vai já pode também. Que é justamente essa coisa que a gente fala, vejo muito em lista, né, de tipografia, que você fala, pô, quanto eu ter chance, como está esse mercado, eu vejo assim, muita gente foca em fazer fonte do varejo, isso de fazer, vender mais fontes, eu acho super válido também, mas às vezes tem empresas que estão, às vezes, tá na porta da tua casa também. Na internet, você também. E às vezes então, às vezes a empresa está aqui do lado, as oportunidades
oportunidades estão aqui também e a gente às vezes acaba não aproveitando. Né? Eu também quero aproveitar para falar que é uma inveja boa de ver assim, que você cresceu com essa gente aí que a gente vê hoje já bombando, estourando já há muito tempo e você vê que a diferença tipo, dos artes eu acho que é bem isso aí também. Você está cercado por pessoas boas, saber valorizar cada uma delas, saber até ter um julgamento também, que eu achei interessante você falar logo, que você foi já jovem para lá e depois isso não ligando e achar que não era legal. Enfim, respeitar aquilo, mas também ver que não é para você, né? Não ficar só indo para a onda também. Né? Então acho que isso vai ajudar bastante coisa para a gente falar já no final. Era mais isso que eu só falar, era uma coisa acima disso, que é essa coisa de justamente de custear as fontes, né, também, que é uma coisa que acaba, eu creio que acaba viabilizando tanto o teu projeto e tanto também a que está dizendo fonte, né, porque a gente vê de fonte pela gaveta por aí. Então, eu queria saber até como que é, se você fica ainda correndo atrás mais de gente, fica também procurando gente que também faz fonte, que tem fonte na gaveta, e como que é, você também é muito abordado por pessoas também que querem, estão com fonte na gaveta e querem tirar. Não, eu gostaria de ser muito mais abordada por gente que está com fonte na gaveta. Na verdade, o acesso à fotografia, aos fotógrafos, a possibilidade de colaborar com pessoas que estão desenvolvendo coisas e podem desenvolvê-las especificamente para as necessidades do meu trabalho, é a coisa mais preciosa que eu tenho, esse relacionamento construído. Então, a gente precisa também que os fotógrafos entendam que, da mesma maneira que eu considero eles colaboradores, eles também podem me considerar colaboradores. Né? A gente fica sabendo de fontes com todo mundo, pelos newsletters, pelos prêmios, aí a gente vai atrás dos que a gente gosta, a gente pergunta se tem mais coisa de desenvolvimento, mas eu só consigo saber pelos canais convencionais. Né? E a gente está totalmente aberto a que as pessoas chegam a gente e digam, olha, temos essa família, e a gente fica guardando, a gente tem aquela boa e velha pastinha que todo mundo tem, né, de coisas que a gente vai guardando para usar no momento apropriado, e eu preciso ser informada. Como qualquer diretor de arte, eu me lembro quando eu trabalhava como diretora de arte nos Estados Unidos, e a gente trabalhava muito com ilustração, e os ilustradores têm isso muito claro, eles têm que ficar alimentando os diretores de arte do que eles estão fazendo. Mandando uma amostra, mandando uma informação, hoje em dia isso é muito mais fácil, né? Hoje em dia você tem e-mail, você tem internet, você não precisa imprimir um cartão e ficar mandando. Então, assim, o fluxo de informações e notícias tem que chegar até nós, até os diretores de arte, porque a gente precisa disso, a gente está procurando isso. Então, vamos fazer assim, tem várias perguntas, até já vi no papel, na internet também, que são relacionadas mais a mercado também. Eu já vou deixar para a gente fazer isso na mesa no final. Então, o Ricardo só também está. Bom, eu também não falei, mas você deve ter visto, né? Tem os horários e tudo no lado de trás do crachá. Então, é às 2 da tarde, né, a gente volta para cá. Tinha mais um recado? Não, né? A exposição também ainda está lá atrás. Uma coisa, a gente vai começar a tarde com o César. O César vai falar inglês. Vai ter tradução na palestra dele. Depois na última também do pouco. Então já na volta do almoço já peguem, precisa do RG para pegar a tradução e o kit vai estar aqui à esquerda, pode ir na entrada. Só um pouquinho também, ó. A gente vai fazer